Há décadas, os fabricantes de carros se preocupavam em fazer produtos de qualidade e durabilidade. Era um orgulho quando sua marca se relacionava com confiabilidade. Faziam produtos simples, bons, que não iam fazer você lutar por nada. Hoje, a única coisa que importa para eles é quanto mais podem tirar do consumidor. Os carros velhinhos dos anos 90 duravam 300 mil milhas sem drama. Hoje você tem sorte se chegar a 150 mil. Isso não é conspiração. São dados reais de como a indústria mudou radicalmente. Hoje vamos falar das 15 razões pelas quais os carros modernos não duram 20 anos como antes. Prepare-se porque a verdade é incômoda. Vamos lá! Razão 15. Os plásticos substituíram metais em componentes críticos do motor. Os plásticos substituíram metais em componentes críticos do motor. Antes, as tomadas de água e os housings do termostato eram de alumínio fundido com uma junta simples de papelão. Duravam décadas e nunca falhavam. Hoje, as tomadas de água são de plástico em contato direto com metal, aquecendo e esfriando constantemente. O plástico odeia estar parafusado ao metal e odeia ainda mais os ciclos térmicos extremos. O resultado é que estas peças se quebram prematuramente, mal você as toca durante a manutenção. Exemplo pessoal. Em um Jeep, ao trocar uma mangueira do radiador, mal aproximei as pinças para retirar a abraçadeira e comecei a fazer um pouco de pressão, a tomada de água explodiu em pedaços. Antes você podia trocar uma junta de papelão por 2 euros em 5 minutos. Hoje você tem que substituir a tomada completa de plástico por 80 euros com 2 horas de trabalho. Razão 14. Motores turbo sobrealimentados menores. Os motores turbos sobrealimentados menores substituíram os motores naturalmente aspirados grandes. O downsizing é a tendência da indústria, reduzir o tamanho do motor e adicionar um turbo para manter a potência. Um motor de 4 cilindros de 1,5 litros turbo substitui um motor de 6 cilindros de 3 litros naturalmente aspirado. No papel, a potência é semelhante. Na realidade, o estresse sobre o motor é completamente diferente. Um motor turbo pequeno trabalha muito mais duro para gerar a mesma potência. O turbo gera calor extremo e pressões altíssimas sobre os componentes internos. As temperaturas de combustão são mais altas, a pressão nos cilindros é maior e o desgaste é acelerado. Os turbos tipicamente falham entre os 100 mil e 150 mil quilômetros. O custo de substituição fica entre 2 mil e 3 mil euros. Os motores aspirados naturalmente duravam facilmente 300 mil milhas com manutenção básica. O cliente típico comprou um carro eficiente com 4 cilindros turbo e acabou com a substituição do motor aos 120 mil quilômetros. O downsizing economiza combustível, mas destrói a longevidade. Razão 13. Transmissões CVT continuamente variável. As transmissões CVT continuamente variável substituíram as automáticas convencionais. A CVT promete eficiência e suavidade. A realidade é que é um pesadelo de confiabilidade. A Nissan Jatco CVT é infame por falhas prematuras entre 60 mil e 100 mil quilômetros. A correia metálica interna patina, superaquece e se rompe. A substituição de uma transmissão CVT custa entre 4 mil e 6 mil euros. As transmissões automáticas convencionais de 5 ou 6 velocidades duravam 200 mil milhas com manutenção regular de fluido. A CVT precisa de fluido específico, trocas frequentes e sofre de superaquecimento em operação normal. Os fabricantes adotaram a CVT pela pressão de eficiência de combustível e regulamentações do governo. A CVT é mais leve e eficiente no papel, mas sacrifica durabilidade e robustez completamente. As transmissões de dupla embreagem DCT também são problemáticas. Volkswagen e Ford têm problemas documentados. O cliente típico comprou um sedã eficiente com CVT e acabou com a transmissão morta logo após a garantia expirar com uma conta devastadora. As transmissões modernas são eficientes, mas frágeis. Razão 12. Intervalos de manutenção estendidos. Os intervalos de manutenção estendidos dos fabricantes reduzem os custos de propriedade no papel, mas na realidade comprometem a longevidade. Antes, a troca de óleo era a cada 5 mil quilômetros. Agora os fabricantes dizem que a cada 15 mil ou 20 mil quilômetros. O óleo moderno é melhor, sim, mas os motores modernos são mais exigentes com turbos e injeção direta. O óleo aos 20 mil quilômetros está degradado, sujo e perdeu suas propriedades lubrificantes.
O motor trabalha mais duro, gera mais calor, mais pressão e o óleo velho não protege adequadamente. Os fabricantes estendem os intervalos para reduzir os custos de manutenção durante a garantia e fazer com que a propriedade pareça mais barata. Depois que a garantia expira, o motor sofreu desgaste acelerado pelo óleo degradado. Os filtros de ar de cabine duram 15 mil quilômetros quando antes eram a cada ano. O fluido de transmissão é selado para a vida toda, quando antes era trocado a cada 60 mil quilômetros. Vida útil significa vida da garantia, não vida do veículo. Os proprietários seguem os intervalos do fabricante religiosamente e o motor e a transmissão falham prematuramente aos 150 mil quilômetros. Antes, com manutenção frequente, os motores duravam 300 mil milhas. Hoje, com manutenção estendida, os motores mal chegam às 200 mil. O cliente típico confiou nos intervalos do fabricante e acabou com um motor exigindo reconstrução com custos maiores do que a economia na manutenção. A manutenção estendida é uma armadilha para a longevidade. Razão 11. Injeção direta de gasolina, GDI. A injeção direta de gasolina, GDI, gera acúmulo de carbono nas válvulas de admissão. A injeção por porta limpava as válvulas constantemente porque a gasolina fluía sobre elas. A GDI injeta o combustível diretamente no cilindro, portanto, as válvulas de admissão nunca recebem gasolina. O óleo e os vapores do cárter são recirculados para o sistema de admissão e depositam-se nas válvulas. Sem gasolina para lavar os depósitos, o carbono acumula-se nas válvulas em camadas espessas. O acúmulo de carbono reduz o fluxo de ar, causa perda de potência, aumento do consumo de combustível e marcha lenta e irregular. A limpeza das válvulas é um procedimento chamado Walnut Blasting, onde cascas de nozes trituradas são disparadas contra as válvulas. Custa entre 600 e 800 euros e é necessário a cada 50 mil ou 80 mil quilômetros. Os motores de injeção por porta nunca tiveram este problema. Com GDI, todos sofrem. Os fabricantes adotaram a GDI por eficiência e emissões, ignorando o problema de manutenção. Alguns fabricantes adicionam injeção dual, porta e direta, mas esta solução acrescenta complexidade e custo. O cliente típico nota perda de potência e marcha lenta e irregular. Descobre o acúmulo de carbono e enfrenta uma conta de limpeza repetitiva. A GDI é eficiente, mas requer manutenção dispendiosa e contínua. Razão 10. Eletrônica complexa e módulos de computador. A eletrônica complexa e os módulos de computador multiplicaram-se exponencialmente, criando pontos de falha. Um carro dos anos 90 tinha 5 ou 10 módulos eletrônicos básicos: motor, transmissão, ABS. Um carro moderno tem entre 50 e 100 módulos controlando tudo: iluminação, assentos, espelhos, climatização, infoentretenimento. Cada módulo é um ponto de falha potencial, tanto em software quanto em hardware. Os módulos comunicam-se através de uma rede CAN-bus. Se um módulo falha, afeta outros. O diagnóstico é um pesadelo que requer scanners específicos, software atualizado e técnicos treinados. O reparo de um módulo custa entre 300 e 2.000 euros, dependendo do sistema. Pior ainda, os módulos são descontinuados anos após o modelo, tornando impossível encontrar peças de reposição. Um carro perfeitamente funcional mecanicamente torna-se inútil porque o módulo da porta do motorista falhou. As atualizações de software são obrigatórias na concessionária a 100 ou 200 euros por visita. Antes, quando um módulo falhava, você substituía um fusível ou relé por 5 euros e seguia em frente. O cliente típico tem um carro de 9 anos, o módulo de climatização falhou, a peça de reposição está descontinuada e o carro está financeiramente totalizado. A eletrônica moderna é conveniência, mas também vulnerabilidade extrema. Razão 9. Sistemas de controle de emissões complexos. Os sistemas de controle de emissões complexos e frágeis adicionam camadas de falha. O EGR de recirculação de gases de escape entope, carboniza e falha. O DPF, filtro de partículas diesel, requer regenerações constantes, sofre obstruções e necessita de substituições dispendiosas. Os sensores de oxigênio e NOx falham frequentemente a 200 ou 400 euros cada. Os catalisadores múltiplos falham e custam entre 2.000 e 4.000 euros para substituição.
A válvula PCV do sistema de ventilação do cárter falha e causa vazamentos de óleo e pressão. A bomba de ar secundária para injeção de ar falha a 600 euros. O sistema EVAP de vapores de combustível detecta vazamentos com sensores hipersensíveis. O carro entra em modo de segurança, Limp Mode, com potência reduzida se qualquer sensor de emissões falhar. Antes, o sistema de emissões era simples, um catalisador e um sensor de oxigênio que durava a vida do veículo. Hoje, o sistema de emissões tem uma dúzia de componentes e qualquer um que falhe acende a luz de check engine e torna o carro quase inviável. As regulamentações de emissões são mais rigorosas, os sistemas são mais complexos e mais frágeis. O cliente típico tem a luz de check engine constante, sensor após sensor, válvula após válvula, com milhares de euros em reparos. O controle de emissões moderno é necessário para o meio ambiente, mas é um pesadelo de confiabilidade. Razão 8. Correntes de distribuição supostamente sem manutenção. As correntes de distribuição substituíram as correias, supostamente sem manutenção, mas a realidade é que falham catastroficamente. Os fabricantes promovem as correntes de distribuição como tendo vida útil sem manutenção. A realidade é que as correntes se esticam, os tensores falham e as guias de plástico se quebram. Uma corrente esticada pula dentes, causando danos catastróficos em um motor de interferência onde válvulas e pistões se encontram. A substituição preventiva da corrente de distribuição custa entre 1.500 e 3.000 euros. A falha catastrófica requer uma reconstrução completa do motor de 8.000 a 15.000 euros. O BMW N63, o GML FX e o Volkswagen. E a 888 tem correntes de distribuição infames por falhas prematuras. As correias de distribuição antes exigiam substituição aos 100.000 quilômetros, mas era previsível e programável. A quebra da correia estava programada e o motor estava protegido com design de não interferência ou dano limitado. A corrente falha de maneira imprevisível, sem aviso e com dano total garantido. Os fabricantes economizaram eliminando a manutenção programada da correia, mas criaram uma bomba relógio com a corrente. Pior ainda, muitos motores modernos têm a corrente atrás do motor, o que exige desmontar o motor completo para acessar. O cliente típico confiou na corrente sem manutenção, falhou aos 120.000 quilômetros, o motor foi destruído e a conta de reconstrução foi total. As correntes de distribuição são comercializadas como vantagem, mas na realidade são um desastre de confiabilidade. Chegamos à metade da lista das 15 razões pelas quais os carros já não duram 20 anos. Os próximos 7 incluem decisões de design fatais, pressão de regulamentações e loucura de tecnologia desnecessária. Vamos falar de sistemas que funcionavam perfeitamente e agora são complexos, designs que sacrificam durabilidade por eficiência no papel. O número 1 surpreenderá você. Continuamos. Razão 7. Sistema Start-Stop automático. O sistema Start-Stop automático, que desliga o motor nos semáforos, desgasta o motor de arranque e a bateria prematuramente. O sistema foi projetado para economizar combustível e reduzir emissões em marcha lenta. O motor desliga-se em cada semáforo ou parada e arranca novamente ao retirar o pé do freio. O motor de arranque foi projetado originalmente para partidas a frio, 5 ou 10 partidas diárias. O Start-Stop gera entre 50 e 100 partidas diárias. O motor de arranque é reforçado, sim, mas o desgaste é exponencialmente maior. A bateria AGM especial para Start-Stop custa entre 250 e 400 euros para substituição. Uma bateria convencional custa entre 80 e 100 euros. A bateria AGM dura entre 3 e 4 anos, quando antes durava entre 5 e 7. O motor de arranque falha e custa entre 400 e 600 euros para substituição. Dar a partida no motor a quente é diferente de uma partida a frio em termos de lubrificação de componentes. O desgaste de cilindros, pistões e anéis acelera com partidas a quente frequentes. Os fabricantes admitem que o sistema economiza entre 3 e 5% de combustível em uso urbano real. A economia de combustível é mínima, o custo de manutenção é maior e a longevidade está comprometida. Razão 6. Líquido de arrefecimento e transmissão selados para a vida toda.
O líquido de arrefecimento selado para a vida toda e a transmissão selada para a vida toda são decisões do fabricante que reduzem a longevidade. Os fabricantes eliminaram os bujões de drenagem e o acesso para a manutenção de fluidos. A transmissão automática antes tinha um bujão de drenagem e a troca de fluido era simples a cada 60 mil quilômetros. Hoje, as transmissões estão seladas, sem vareta de medição e sem bujão de drenagem. O fabricante diz que o fluido é para a vida útil, mas a realidade é que significa vida da garantia, 100 ou 150 mil quilômetros. Se a transmissão funciona a 200 mil ou 300 mil quilômetros, o fluido está degradado após anos. A troca de fluido em uma transmissão selada requer bombas especiais e adaptadores de 200 ou 300 euros. Muitas oficinas não oferecem o serviço devido à complexidade. O líquido de arrefecimento do motor antes exigia troca a cada 2 anos com anticongelante convencional. Hoje, o líquido de arrefecimento é de longa duração, 10 anos, mas os sistemas são mais complexos com EGR, resfriadores de turbo e intercoolers. O líquido de arrefecimento degradado após 10 anos causa entupimentos e corrosão no sistema complexo. A limpeza do sistema de arrefecimento custa entre 600 e 1.000 euros. O diferencial está selado sem bujão de drenagem e com óleo de vida útil. O óleo do diferencial trocado regularmente durava a vida do veículo. Selado, falha aos 150 mil quilômetros e a reconstrução custa 3.000 euros. Os fabricantes eliminaram a manutenção para reduzir custos durante a garantia, mas destruíram a longevidade pós-garantia. O cliente típico seguiu a vida útil selada, e a transmissão e o diferencial falharam aos 160 mil quilômetros fora da garantia. Os fluidos selados são marketing enganoso que destrói a longevidade. Razão 5. Faróis LED selados em unidade completa. Os faróis LED estão selados na unidade completa. Se falham, a substituição custa entre 1.000 e 3.000 euros. Os faróis halógenos antes usavam uma lâmpada de 10 euros que o proprietário podia trocar em 5 minutos. Os LEDs são mais eficientes e duradouros, mas estão selados na unidade do farol completa. Se o LED falha por umidade, corrosão ou pelo controlador eletrônico, a substituição é da unidade completa a 1.500 ou 3.000 euros. Os faróis adaptativos de matriz LED giratórios são de altíssima tecnologia, mas também de altíssimo custo quando falham. O cliente paga por tecnologia premium, e quando o farol falha, a fatura é devastadora. As luzes traseiras LED também estão seladas em unidade completa a 500 ou 1.500 euros. Antes, uma lâmpada traseira custava 3 euros. Hoje, a unidade completa. Os reguladores de janela elétricos têm motores que falham a 300 ou 500 euros por janela. Antes, uma manivela manual nunca falhava e tinha zero manutenção. Os espelhos elétricos com aquecimento, memória e 11 direções têm motores que falham a 400 euros. Antes, um espelho manual com ajuste simples nunca falhava. Os assentos elétricos com memória, aquecimento, ventilação e massagem têm motores que falham a 600 ou 1.000 euros. Antes, um assento manual com ajuste por alavancas nunca falhava. Razão 4. Design impossível de reparar ou servir. O design impossível de reparar ou servir pelo proprietário comum cria dependência da concessionária. O capô moderno tem coberturas de plástico que ocultam o motor completamente, tornando impossível identificar componentes. A bateria está escondida debaixo do assento, no porta-malas ou sob a roda de reserva, o que exige desmontar o interior completo. O filtro de ar da cabine exige desmontar o porta-luvas e o painel completo em 2 horas de trabalho. As velas em um motor V6 transversal exigem desmontar o coletor de admissão e bobinas especiais em 4 horas de trabalho. Antes, as velas eram acessíveis e a troca era de 30 minutos pelo proprietário. Os faróis exigem desmontar o para-choques e a frente completa para acessar as lâmpadas. O alternador está debaixo do motor e exige levantar o motor de seus suportes e desmontar metade da transmissão. A troca de óleo exige desmontar coberturas de plástico e bandejas de proteção com 20 parafusos. São necessárias ferramentas especiais proprietárias, scanners de diagnóstico e software de atualização. Razão 3. Regulamentações de emissões e eficiência. As regulamentações de emissões e eficiência de combustível do governo forçaram compromissos na durabilidade. Os fabricantes estão obrigados a cumprir os padrões CAFE, Corporate Average Fuel Economy.
Os padrões exigem que a frota média alcance 50 milhas por galão para 2030. Os fabricantes estão forçados a reduzir peso com motores turbo pequenos e transmissões complexas. A redução de peso significa plástico, alumínio e magnésio em vez de aço. O alumínio é leve, mas sofre de corrosão eletrolítica em contato com aço e problemas galvânicos. O magnésio é superleve, mas frágil e se corrói rapidamente. O unibody de alumínio do Ford F-150 tem corrosão, problemas e reparação com soldadura especializada. Os motores de 3 cilindros de 1 litro turbo, como o Ford EcoBoost, têm superaquecimento e falhas prematuras. Para cumprir as regulamentações, os fabricantes sacrificaram durabilidade e robustez. As emissões de NOx mais rigorosas geraram o Dieselgate da Volkswagen. A VW instalou um software enganoso para passar nos testes de emissões. A alternativa de cumprir legitimamente é adicionar sistemas de controle de emissões complexos, frágeis e caros. O filtro de partículas diesel exige regenerações constantes e sofre de obstruções e falhas. O sistema SCR de injeção de ureia AdBlue tem componentes adicionais que falham. Há catalisadores múltiplos, sensores e dezenas de componentes. Cumprir com as emissões gerou complexidade e vulnerabilidade. Razão 2. O consumidor moderno prioriza a tecnologia sobre durabilidade. O consumidor moderno prioriza tecnologia, design e preço sobre durabilidade e confiabilidade. O consumidor compra um carro baseado na tela grande no 0 a 100 em segundos e no design exterior. Ninguém pergunta sobre a corrente de distribuição, o acesso para manutenção ou a reputação de confiabilidade a longo prazo. Uma comparação de compra. O consumidor olha o Toyota Land Cruiser versus a Ford Expedition. O Land Cruiser está projetado para robustez, durabilidade e simplicidade de manutenção. A Expedition está projetada para tecnologia, luxo, telas e assentos com massagem. Um Land Cruiser de 2005 vale entre 15 e 20 mil euros no mercado de usados. Uma Expedition de 2005 vale entre 3 e 5 mil euros. A diferença é que o Land Cruiser não dá problemas e dura 500 mil milhas. A Expedition tem a transmissão que falha, a suspensão a ar que colapsa e a eletrônica que é um pesadelo a 100 mil milhas. O consumidor paga o premium pelo Land Cruiser porque prioriza durabilidade, mas o consumidor médio não prioriza durabilidade. Quer tecnologia nova e design bonito. Os fabricantes respondem à demanda do consumidor. Ninguém compraria um carro de 50 mil euros com design feio, sem telas nem tecnologia, mas que dura 30 anos. Todos compram o carro de 50 mil com design bonito e tecnologia impressionante, mas que dura 10 anos. Os fabricantes não têm incentivo para fazer carros duradouros porque o consumidor não paga por durabilidade. Razão 1. O modelo de negócio do fabricante depende da obsolescência. O modelo de negócio do fabricante depende da obsolescência e das vendas novas, não da longevidade dos produtos. O fabricante é uma empresa que precisa de lucros constantes para satisfazer os acionistas de Wall Street. Os lucros vêm das vendas de carros novos, não de carros durando 30 anos. Se o fabricante faz um carro que dura 30 anos, vende um carro por cliente a cada 30 anos. Se o fabricante faz um carro que dura 10 anos, vende 3 carros ao mesmo cliente em 30 anos. São o triplo de lucros do mesmo cliente graças à obsolescência programada. Os fabricantes calculam exatamente o ponto ideal onde o carro dura a garantia mais 5 anos e depois falha. A garantia é de 3 a 5 anos, então o carro está projetado para durar 150 mil quilômetros ou 200 mil no máximo. Depois, as falhas exigem reparos caros e o proprietário decide comprar um novo em vez de reparar. Um carro velho com 150 mil quilômetros vale 8 mil euros e o reparo do motor custa 6 mil. O proprietário pensa que é melhor colocar esses 6 mil como entrada para um carro novo. O fabricante ganhou porque vendeu outro carro. As concessionárias também ganham com o departamento de serviço e os lucros de reparos. A concessionária ganha mais do departamento de serviço do que das vendas de carros novos. Há um incentivo para manter os carros funcionando no mínimo com reparos constantes e caros. O fabricante e a concessionária estão alinhados no modelo de negócio de obsolescência. As peças de reposição são descontinuadas 10 anos depois do modelo. Se um carro tem 15 anos e um componente crítico falha, a peça está descontinuada e o carro é lixo.
O fabricante poderia manter peças disponíveis durante 30 anos, mas não há incentivo financeiro. Os carros duravam 30 anos antes porque o modelo de negócio era diferente. Antes, o fabricante vendia um carro, obtinha lucro uma vez e mantinha o cliente feliz por décadas. Hoje, o fabricante precisa vender múltiplos carros ao mesmo cliente em sua vida. Wall Street exige crescimento constante trimestre após trimestre. O crescimento vem de vendas novas, não de manter carros velhos funcionando. O fabricante está preso em um sistema capitalista que exige crescimento infinito com recursos do planeta finitos. A solução para os fabricantes é a obsolescência programada, onde os produtos falham e a substituição é necessária.